então para a aula 70, soma vetorial. Agora que o negócio começa a pesar, então calma aí, muita calma. Soma vetorial, soma de vetores. Notem, eu quero somar 3 vetores, ok? E aí, o que vai ser importante? A direção e o sentido dos vetores. Quando eu somar vetores, eu não posso dizer assim, ó, quanto é que é a soma de 3 mais 4? Não posso dizer assim. Eu tenho que dizer, eu quero somar 3 horizontal para a direita com 4 horizontal para a direita. Ou 3 horizontal para a direita com 4 horizontal vertical para cima. Eu tenho que sempre deixar claro qual é a direção e o sentido desses vetores que eu estou somando. Aqui, por exemplo, V1 é uma diagonal com esse tamanho. V2 horizontal para a direita com V3. E eu quero saber fazer a soma desses 3 vetores. Tá? Ah, mas professor, o que são esses 3 vetores? Pode ser velocidade, pode ser força. Por exemplo, força. Digamos que tem uma pessoa que empurre assim um objeto, ao mesmo tempo uma segunda pessoa empurra assim, ao mesmo tempo uma terceira pessoa empurra nessa direção. Qual será a direção e sentido da força resultante das 3 forças aplicadas? Nota, eu quero fazer uma resultante dos 3 vetores. Poderia ser 4? Pode. 5? Pode. 6? Pode. Quantos tu quiser. Bom, a primeira maneira que nós vamos aprender se chama método dos polígonos. Poli, vários, gônus, ângulo. Nós vamos, para esse método, fazer o seguinte. Nós vamos para os... Tem 2 métodos. Nós vamos para o método dos polígonos, que é bom quando eu tenho vários vetores que eu quero somar. Nós vamos fazer o seguinte. O método dos polígonos, eu vou ter que ligar a origem com a extremidade. Sempre ponta com origem. Ponta com origem. Então escreve aí, ó. Ponta com origem. Enfileirar os vetores. Ponta com origem. Qual ordem? Tanto faz. No livro aí até tem as 3 ordens possíveis. Primeiro eu vou fazer aqui para vocês, vou colocar ponta com origem, tá? Então olha, ó. Vou desenhar o vetor, opa, eu tenho que desenhar ele paralelo, ele não pode mudar nem em direção nesse tipo. Vou ficar um pouquinho na frente aqui, agora sim, V1, deu. Agora ele está paralelo, mais ou menos, né? Paralelo. Agora está aqui V2, olha como é que eu engatei o V2, estava aqui o V1, ó, pá, botei aqui embaixo. Está aqui o V2, pá, botei ali o V2. Está ali o V2. E ó, o V3, olha o tamanho de V3, vou engatar ele aqui, ponta com origem. Então, o que eu fiz? Primeiro passo do método dos polígonos. Pegar todos os vetores que eu quero somar e botar. Ó, eu poderia... Tá aqui o V1 e tá aqui o V2. Eu poderia ligar origem com origem, mas eu não fiz isso. Eu liguei a ponta do 1 com a origem do 2. Eu liguei a origem do 3 com a ponta do 2. Tá ali. Ponta com origem, certo? Então, nota que sobrou uma origem e sobrou uma ponta. Tranquilo? Olha como é fácil, depois que eu liguei ponta com origem, fazer a resultante. VR é um vetor que será substituído por todos os vetores, então é uma troca. Nota, não vai existir 4 vetores aqui, eu vou trocar esses 3 por 1, que é o VR. O VR é um vetor que VR vai da origem, sobrou uma origem, tá lá, da origem até a extremidade, a ponta que sobrou. Então eu vou trocar esses 3, ó, olha aqui, ó, por um vetor que vai da origem até a ponta. Esse aqui é o vetor resultante. Rigorosamente, se tu olha no livro, tá um desenho que tem 4 vetores desenhados. Rigorosamente, tá? Se eu quisesse aqui melhorar, ó, eu teria que apagar esses vetores V1, V2 e V3, porque eu estou somando, eu estou trocando V1, V2, V3 pelo VR. No livro ali tem
três possibilidades. Eu vou fazer aqui uma outra possibilidade. Eu vou engatar primeiro V3, tá? Olha aqui, o primeiro, botar V3. V3, olha o tamanho de V3, um palmo apontando para baixo. Então, vou fazer V3, um palmo para baixo, está ali, V3. Primeiro botei V3. Segundo, vou botar V2. Então, está ali, V2, horizontal para a direita, V2, está ali. Tentar desenhar do mesmo tamanho, mais ou menos. E V1 está aqui. Aquela diagonal. Vou tentar desenhar com a mesma diagonal. Tá? E aí, ó, meu desenho aqui ele não está perfeito, né? Por isso que só eu teria que desenhar com os ângulos certinhos, né? Mas a ideia é que o VR, ó, o que eu vou ter que fazer? Eu mudei a ordem. Primeiro eu tinha botado V1, V2, V3. Agora eu botei V3, V2, V1. Mudei a ordem. Mas nota, ó, ponta de V3 com a origem de V2, ponta de V2 com a origem de V1. O que eu vou fazer? Olha lá, ó. Vou pegar e vou... Tá aqui, ó. Se o meu desenho tivesse bem feitinho, esse VR teria que ter exatamente o mesmo tamanho desse VR, com a mesma direção e o mesmo sentido. Tá? Não importa a ordem, portanto. Então ali está o vetor resultante. Bom, vamos dar uma olhada em alguns casos particulares. Dois casos particulares, tá? O primeiro caso particular é o caso em que eu vou colocar, tá, dois vetores com a mesma direção e mesmo sentido. Por exemplo, eu vou pegar o vetor V1 e vamos dizer que o vetor V1 tenha 4 unidades. 4 unidades. Então V1 é horizontal para a direita e tem 4 unidades. Aí eu vou pegar o vetor V2, vou ter que somar com o vetor V2, só que o vetor V2 tem 3 unidades. Então, nota, eu não estou somando 4 mais 3. Eu estou somando 4 horizontal para a direita com 3 horizontal para a direita. Vamos então ao método dos polígonos. Como é que eu faço o método dos polígonos? Desenho o V1 aqui, 4 unidades. Está aqui o V1, 4 unidades. E vou desenhar, ó, a origem do V2 está ali. Né? Vou engatar o V2 com 3 unidades. Está aqui, ó. 1, 2, 3 unidades. Então, V1 está aqui. Ponta com a origem está aqui, V2. Agora eu pergunto, quanto é que é o vetor resultante? O vetor resultante, VR, ou Vzão, como o livro está chamando, é uma flecha, uma seta, um vetor que, primeiro, tem mesma direção e sentido. Então, como é que eu faço com mesma direção e sentido? Tem que cuidar, hein? Não é só somar. É somar os vetores. Então, VR é V1 mais V2. A soma desses dois vetores é o quê? É um vetor que tem 7 unidades, é horizontal e é para a direita. Agora, o módulo de VR é somar o módulo de V1 com o módulo de V2. Ou até se eu quisesse, ó, poderia botar ali os módulos ali dentro e módulo em tudo, como o livro sugeriu, inclusive. Tá? Então, ó, quer ver? Duas pessoas empurrando um carro. Uma faz 4 newtons horizontal para a direita e outra 3 newtons horizontal para a direita. Qual é a força resultante? 7 newtons horizontal para a direita. Não posso dizer 7, professor? Não. Grandeza vetorial é isso aí. Tu tem que dizer a soma de dois vetores é um outro vetor. Tá? Agora, cuida, presta atenção. Eu vou fazer a soma vetorial, de dois vetores que estão assim. O V1 tem 4 unidades, vou usar o mesmo 4 unidades de antes, horizontal para a direita. Tá? V1, 4 unidades, horizontal para a direita. E eu quero fazer a soma vetorial. Cuida. Muita gente, isso aqui é fácil de se enganar. Eu quero somar vetorialmente o V1 com o V2. É uma soma vetorial. Eu quero fazer VR, eu quero fazer V1 mais o vetor V2.
Como é que eu faço a soma de vetores? Soma de vetores. O que eu vou fazer? Eu vou pegar, desenhar o V1. Vamos lá, desenha o V1. Soma vetorial, a regra dos polígonos é isso. Desenhei um vetor, tá aqui o vetor V1. 4 unidades, horizontal para a direita. Está aí o V1. Agora, na ponta, eu vou desenhar numa outra cor aqui. Na ponta do V1, eu vou desenhar o V2. Então, na ponta do V1, desenho o V2. 1, 2, 3 unidades. Então, está aqui o V2, 3 unidades, horizontal para a esquerda. O que é o VR? Então, eu botei na ponta do V1 o V2. E agora, o que é o VR? Vai da origem que sobrou, tá essa aqui, até a ponta, tá aqui. O VR está aqui. Então, cuida o seguinte. Presta atenção agora. Importante. O módulo de VR, um vetor varia 4 unidades, o V1, e o V2 valia 3 unidades. O módulo do resultante é tu pegares um dos módulos menos o outro módulo, ó, subtrair os módulos e fazer o módulo disso. Como assim? Ó, 4 menos 3 dá 1. Módulo de 1 dá 1. Então o módulo tem 1. Ah, mas tranquilo isso. É tipo a brincadeira, tem até no livro ali uma figura, né? Aquela brincadeira cabo de guerra, né? Que ficam algumas crianças puxando, adultos às vezes também, né? Às vezes em gincana tem isso, é muito legal, né? Eu sempre fico ao lado dos fortinhos, né? Dos gordinhos. O gordinho sempre ele vai fazer ganhar, né? Então aqui, ó, ao puxar aqui, ó, eu puxo pra cá com 4 newtons. O restante puxa pra cá com 3. A resultante quem é que ganha? Pra cá 4, pra cá 3. Ganha quem fizer 4 pra cá. Por quê? 4, ó, cuida agora, ó. 4 horizontal para a direita. Vetor. Mais, é mais mesmo. Mais 4 horizontal para a esquerda resulta em 1 horizontal para a direita. Por que confunde? Porque eu vou somar os vetores. Mas eu faço a subtração dos módulos. Mas continua sendo uma soma vetorial. Tá? Para resumir, como é que eu faço quando tem sentidos contrários para eu fazer a resultante? Eu pego o maior menos o menor módulo, aí eu acho o módulo. E a direção e sentido vai ser em quem? A direção e sentido do maior vetor. Aí facilita. Mas nota, eu continuo fazendo o vetor resultante. Resultante desse com resultante desse, ou soma vetorial desse com esse, dá um vetor que é pequenininho. É isso aí que pode confundir. Uma coisa é somar valores. Resumindo, uma coisa é somar valores. Outra coisa é somar vetores. E para somar vetores depende da direção e sentido sempre de cada vetor. Tá bom? Então, cuida isso. Bom, aqui eu fiz a soma vetorial, ok? E se eu tivesse que fazer a subtração, a diferença de vetores com essa regra dos polígonos? Olhem só então, eu vou fazer a diferença de 2 vetores. A diferença é uma malandragem que a gente faz. Ó, eu tenho 2 vetores, vou te dar um exemplo. Eu tenho 2 vetores, eu tenho o vetor A, tá aqui o vetor A, e eu quero fazer menos o vetor que é o vetor B. Ó, vetor B. Então, esse é o mais A menos o vetor mais B que é para cima, tá? Olha só, eu sempre vou transformar a diferença entre 2 vetores, numa soma. Como é que eu faço isso? Ó, o A eu redesenho exatamente igual, tá ali, ó, mesmo tamanho, mesma direção, mesmo sentido. E ponho uma soma, mais. Só que eu ponho mais, olha ali, mais o vetor menos B. Ou seja, eu transformei, o que eu fiz? Eu troquei o sinal negativo por um sinal positivo. Ao invés de fazer a diferença vetorial, eu faço uma soma. Porque a soma eu sei fazer.
Ao invés de somar o A, né, fazer A menos o vetor B, eu faço A mais soma vetorial do menos B, que é o B com o sentido invertido. Multipliquei por 1 real menos 1 aqui. Agora, como é que eu faço então a diferença A mais menos B? É o, ó, como tu aprendeu, ó, o vetor A, tá ali, o vetor A, tem que fazer bem direitinho em direção e sentido. Então, vetor A. Agora, encaixa o vetor menos B, regra dos polígonos. A origem do vetor menos B com o vetor quem? Com o vetor A. A ponta do A com a origem do menos B. Então agora eu vou fazer a soma. A com menos B. Fazer a soma A com menos B é fazer a diferença A menos B. Como é que eu faço? Regra do polígono. Regra do polígono. Eu começo na origem que está solta e fecho a figura, vou até lá, ó, a ponta da seta. Está aqui o chamado vetor diferença entre A e B. Tá? Então, se eu quiser fazer, olha só a jogada, se eu quiser fazer a diferença, que é o A menos B, eu transformo no quê? Numa soma, no vetor soma. De quem? A mais o menos B. Essa é a jogada. Tá? Essa é a jogada para fazer a diferença. Tá bom? Então, ó, nós vamos ficar por aqui, porque na próxima aula nós vamos ver um outro método, que é o método do paralelograma. Esse método aqui ele é bom quando eu tenho, então, vários vetores. Vou fazer um último caso, antes de encerrar a aula. Vamos fazer um último caso. Eu quero fazer uma soma de vários vetores. Eu quero fazer soma de vários vetores. Eu quero fazer assim, ó. São forças. São forças. Várias forças aplicadas. Então eu tenho aqui, ó. Eu tenho uma F1 que é assim. Eu tenho uma F2 que é assim. Eu tenho uma F3 que é assim. Eu tenho uma F4 que é assim. E eu tenho uma F5 que é assim. E aí eu quero fazer a soma vetorial de todas essas forças. Ou seja, eu quero saber a força resultante. Eu quero saber se tiver 5 forças dessa maneira, quanto dará a força resultante. Regra do polígono. Como é que faz? Ponta com origem, ponta com origem, ponta com origem. Que ordem? Qualquer. Vamos fazer na ordem que foi dada. Está ali F1. Agora, na ponta de F1 eu vou botar F2. Depois o que eu vou fazer? F3 para cima. Aí eu vou fazer o quê? F4 ó, naquela diagonal. Daí depois eu ponho F5 essa diagonal aqui. Ou acho que um pouquinho menor, né? F5 está aqui. Deu. Então eu coloquei ponta com origem, ponta com origem. Podia ser 50? Claro, poderia ser 50. Ponta com origem, ponta. Aí eu pego a origem que sobrou, tá aqui, e a ponta que sobrou. E vou fechar essa figura, tá? Sempre da origem até a ponta que sobrou será o vetor soma, o vetor resultante. Tá bom, então? Então, está aí a soma vetorial. Tem que tomar cuidado que soma vetorial não é soma de escalar. Vou te dar... Não, eu disse que ia fazer o último exemplo, vou fazer mais um. Vou fazer um bem simplesinho. Eu tenho assim, ó. Eu tenho uma caixinha e eu tenho F1 vertical para cima valendo 10 newtons e F2 valendo 10 newtons vertical para baixo. Nota que eu tentei desenhar as flechas do mesmo tamanho. Ó, pessoal, se eu não soubesse vetor, tá? 10 mais 10 dá quanto? Daria 20, né? Só que aqui, quando eu quero somar vetores, eu vou somar o seguinte. Eu vou somar 10 vertical para cima mais 10 vertical para baixo. Não é 10 mais 10, é 10 vertical para cima com 10 vertical para baixo. Eu estou somando esse vetor mais esse vetor. Bom, nós acabamos de ver. Quando os vetores têm a mesma direção e sentidos contrários, como é que eu acho o módulo? O módulo é o maior menos o menor, ou um menos o outro e o módulo disso. Ó, sentidos contrários, 10 menos 10 dá quanto? Dá 0. Então, note que F1 mais F2 vetorialmente é 0, não é 20.
Por quê? Porque a direção e o sentido faz toda a diferença. Se eu quisesse usar a regra dos polígonos, professor, daria para usar? Claro. Pega ali, ó, pega F1 e põe para cima. Tá ali F1 desenhada. Agora, da ponta de F1, desenha o F2. Olha lá. Eu comecei e terminei no mesmo lugar. Que tamanho tem um vetor que começa e termina no mesmo lugar? 0. Tá? Então, quando eu desenhei F1 e F2 pela regra dos polígonos, eu consegui enxergar aqui que a soma desses dois vetores é 0. Portanto, a força resultante daria 0. Então, cuida, soma vetorial. Olhe sempre a direção e sentido. Tá? Beleza? Eu não estou dizendo, então 10 mais 10 é 0. Não. 10 vertical para cima, mais o vetor 10 vertical para baixo, que é 0. Tá? Olha a diferença. Olha a diferença de somar escalar e somar vetor. Muita atenção, então. Na próxima aula nós vamos ter um outro método que muita gente conhece. Esse pouca gente conhece. Mas, tá aí. Próxima aula nós teremos um outro método, tá bom? Tá? Aquele abraço e até a próxima aula.